O Antônio Conselheiro se chamava, de fato, Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 1830. Ele teve alguma instrução durante a infância e adolescência, né? Estudou aritmética, estudou português, estudou geografia, estudou latim, que fazia parte do currículo da época. Na sua vida adulta, profissionalmente, ele foi comerciante por 2 anos após a morte do pai, que tinha um comércio, e a fé do qual ele ficou, né, durante esses 2 anos. Mas depois disso, ele se transformou primeiro em professor e, posteriormente, em rábula. O rábula é o advogado leigo, é aquele cara que tem uma prática tão grande dos mecanismos do poder judiciário que ele é capaz de organizar um processo, que ele não pode assinar o processo porque ele não é advogado. Então, o Antônio Vicente Mendes Maciel, ainda não conselheiro, era um rábula, atuou como rábula, né, no interior do Nordeste. Bem, um fato pessoal vem mudar o rumo da sua vida. O Antônio Vicente Mendes Maciel foi traído pela esposa, que o abandonou e fugiu com outro homem. Transtornado, o Antônio Vicente largou tudo e começou a andar pelo sertão, desiludido com a vida e encontrando consolo principalmente em Deus e na religião. Então, nessas peregrinações, ele passou a fazer uma pregação religiosa e, como ele atraísse a atenção das pessoas, ele passou a consolá-las também em suas misérias, sejam econômicas, sejam espirituais, e começou a aconselhá-las, de onde vem o seu codinome, Antônio Conselheiro. Depois de um certo tempo, o Antônio Conselheiro começou a atrair adeptos que começaram a acompanhá-lo em suas peregrinações pelo sertão. Ele criou, vamos dizer, ele criou, ou foi criado em torno dele um cortejo de devotos. Com esses devotos, em 1874, ele fundou o Arraial de Bom Jesus, no interior da Bahia. O arraial progredia rapidamente e, sem mais nem menos, o Antônio Conselheiro foi acusado injustamente, diga-se de passagem, de ter assassinado a esposa e foi preso. Bom, de fato, ele não havia assassinado a esposa e acabou sendo liberado. Voltou para a Bahia e agora, nessa volta para a Bahia, ele aumentou o seu prestígio, porque passou a ser visto como um mártir, né? Considerava-se que a prisão, né, dele foi um verdadeiro martírio e promovido injustamente. Antônio Conselheiro continuou com suas andanças e peregrinações pelo Nordeste, pelo sertão nordestino, até 1893. Nesse meio tempo, ele foi se tornando uma pessoa incômoda, desagradável para as autoridades religiosas, porque ele estava tirando o prestígio de padres, de sacerdotes efetivamente ligados à Igreja Católica, estava ganhando para si esse prestígio, porque ele já estava sendo visto como um santo, né? E, ao mesmo tempo, começou a se tornar um incômodo para as autoridades civis. Por quê? Bem, porque quando ocorreu a proclamação da República, houve uma separação entre o Estado e a Igreja, o que o Antônio Conselheiro não via com bons olhos. Para ele, a monarquia era o governo que emanava da ordem divina. O imperador governava por direito divino, era escolhido por Deus
para governar o país. Então, ele não via com bons olhos a separação de Estado e Igreja, o fim da monarquia e, particularmente, o casamento civil. O casamento civil era uma afronta, era considerado uma afronta direta, né, ao casamento religioso. Não existia o casamento civil antes disso. Quer dizer, a pessoa se casava na igreja, e esse casamento na igreja tinha valor legal. Né? Com a instituição do casamento civil, o casamento religioso passou a haver necessidade de confirmar, né, o casamento religioso no casamento civil para ele ter valor legal. Além disso, então, além de protestar contra a República e contra o casamento civil, o Antônio Conselheiro também passou a protestar contra os impostos municipais que foram instituídos pelo governo republicano. Ora, os impostos municipais, numa região isolada e profundamente pobre, uma região efetivamente miserável, assolada, né, pela seca, pelas grandes propriedades de terra concentradas na mão de poucas pessoas, os impostos municipais eram, como são os impostos no Brasil até o dia de hoje, uma forma de arrancar da população pobre para manter o privilégio, né, dos governantes. Numa cidade chamada Natuba, o Antônio Conselheiro mandou arrancar os editais de cobranças de impostos que estavam fixados nos postes da cidade. E isso, evidentemente, foi visto como uma insurreição contra o governo da República. Isso aconteceu em 1893 e, nesse mesmo ano, o Antônio Conselheiro e seus adeptos chegam a uma fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris, no norte da Bahia. Ali ele fundou um novo arraial, também chamado Bom Jesus, mas que ficou mais conhecido pelo nome de Canudos. Canudos, esse nome da região de Canudos, se deve a pitos de barro que muita gente na região fumava, com canudos super longos extraídos, né, de uma planta aquática que existia no rio Vaza Barris. Bom, o conselheiro se fixou então em Canudos, fundou o arraial e o lugar prosperou e atraiu moradores. No começo eram centenas, mas em pouco tempo já eram milhares. Um grande fazendeiro dessa mesma região chegou a dizer que as cidades estavam ficando desertas, tanto na Bahia quanto em Sergipe. Tamanho era o afluxo de gente para o arraial de Canudos. Canudos prosperou economicamente e cresceu socialmente. Segundo alguns, chegou a ter 25 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, as maiores cidades do Brasil naquela época, que estavam, evidentemente, no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, né? Eram São Paulo e Rio de Janeiro, tinham, quando muito, 200 mil habitantes. Então, nós temos aí quase 10%, né, dessa população, um lugarejo perdido nos confins do sertão nordestino. Bom, Canudos está fundada e nós paramos por aqui. Na próxima aula, vamos ver os desdobramentos que o Arraial do Conselheiro vai ter na história do Brasil. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.